Olá, Shalom Adonai, a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Guilherme e juntos aqui no meu canal nós vamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. A minha proposta aqui é apresentar para você um curso introdutório de teologia. E eu quero começar esta aula introdutória lendo a palavra de Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia e meditarmos aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 22, do versículo 37. Olha o que nos diz a palavra. Respondeu-lhe Jesus: Tu amarás o Senhor teu Deus, detalhe, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a sua mente ou entendimento. Eu já quero mencionar que eu estou usando essa Bíblia Jeffrey de Estudos Proféticos. Já recomendo, é um ótimo material. Ela é na versão King James de 1611, tá? Uma Bíblia de Estudos Proféticos e nessa linguagem da King James 1611. O que esse texto ele exemplifica o que nós estamos fazendo aqui neste canal? Quando Jesus responde ali aos fariseus que lhe indagam, ele diz: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. O coração é o centro das emoções. Então, com todas as nossas emoções, nós temos que nos elevarmos a Deus, adorar, amar a Deus. E também de toda a tua alma. A alma fala da vida, né? É como o ar que você respira. Você tem que amar a Deus. E de toda a sua mente, tem versões como a NVI fala com todo o seu entendimento. Então o entendimento está falando do quê? Da razão, está falando da compreensão, do entendimento. Então o que é fazer teologia? Fazer teologia é mergulhar no aprofundamento do conhecimento da palavra de Deus. É entender aquilo que Deus comunicou conosco dentro do processo histórico registrado na Bíblia de Gênesis até Apocalipse. Eu quero que você venha comigo nesse estudo, já deixa um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito no canal e vamos lá começar hoje a nossa primeira aula. Seja muito bem-vindo, você está na aula introdutória de teologia. E eu quero compartilhar com você a primeira pergunta. O que é teologia? Todos nós sempre perguntamos o que é teologia. Eu quero fazer uso para auxiliar a nossa compreensão a teologia sistemática do Frason, tá? É um manual também introdutório. Ele traz uma definição clássica. Ele diz assim: o conceito de teologia está na introdução. A palavra teologia vem de duas palavras gregas: theos, que significa Deus, e logos, que significa palavra. Então, portanto, significa discursar sobre Deus. Então, teologia significa falar sobre Deus. Eu quero que você entenda aqui nessa aula introdutória, vou fazer uma breve apresentação aqui, qual é o propósito desse curso, dessa jornada, desta caminhada juntos aqui. Não é exaurir, não é esgotar, longe disso, não é estudar de forma exaustiva, longe disso, né? Temos faculdades, temos seminários que você tem que estudar todos os dias da semana, das 7 às 10, durante 4 anos, né? Eu tenho a minha formação em bacharel de teologia pela Universidade Unifil, aqui da cidade de Londrina, e também minha formação é em filosofia pela UEL, Universidade Estadual de Londrina, com uma especialização em filosofia moderna e contemporânea, aspectos éticos e políticos. E já lecionei em seminário teológico, faculdade, e também em colégio da rede estadual e pública a respeito de filosofia.
Mas o meu amor e a minha paixão está nisso, ó, na exposição bíblica da palavra de Deus. Isso é o que toca o meu coração, e esse é um projeto que estava no meu coração já há muito tempo, e a partir de hoje eu quero estar tirando do papel, aproveitando que nós estamos aí no ano de 2021, então uma nova jornada para todos nós aí, e eu creio que vai ser bênção essa caminhada aqui. Então, eu quero falar aqui, eu vou usar como um livro-texto, o livro que vai nortear essas nossas aulas. A teologia, Manual de Teologia Moody, Manual de Teologia Moody, norte-americano, de Paul Enns, tá? É um manual de teologia introdutório, ele é bem geral, mas ele é muito fácil de entender, não é uma linguagem muito rebuscada, muito acadêmica, embora ele traga aqui todos os conceitos que você vê dentro de uma academia de teologia. Claro, nós vamos falar tudo de forma muito rápida e resumida, porque esse é o jeito que se faz aqui no YouTube, na internet, o tempo é corrido para todo mundo, tá? E nós vamos estar então estudando através deste manual. Tá? Se você quiser adquirir em alguma livraria, chama-se Manual de Teologia Moody, Paul Enns, está aqui, tá para você, né? E a gente vai estar dialogando com outras aqui, eu só quero mostrar alguma coisa. Wayne Grudem, Teologia Sistemática, também é um material excelentíssimo, eu já li aqui, estou quase terminando de ler todo ele, já usei em muitas aulas, tá? Então a gente vai estar dialogando com ele também, que é para nos auxiliar. E temos aqui também a Teologia Sistemática Contemporânea, quando precisar a gente vai estar dialogando também, fazendo algumas transições. E eu quero apresentar para vocês também a Teologia Sistemática do Paul Tillich. Aqui a gente vai fazer talvez alguma ressalva, alguma citação, quando entrarmos aqui em Teologia Contemporânea e sistemática, porque ele tem uma pegada bem filosófica, o Paul Tillich, né? Então, um filósofo muito respeitado, e eu fiz, inclusive, o meu TCC em Paul Tillich. Ok. Então, eu quero começar fazendo uma breve apresentação daquilo que nós vamos estar juntos nessa caminhada estudando. Nós vamos estudar, deixa eu só puxar aqui para a gente entender, a teologia bíblica e a sistemática. Aqui você precisa entender duas distinções, tá? Duas distinções. A teologia bíblica tem como foco a palavra de Deus, partindo dela e permanecendo nela. Eu vou dar uma lida aqui também, algum conceito teórico, tá? E quero que você também compreenda que a teologia sistemática, ela tem um viés, além de também versar sobre os assuntos da palavra de Deus, mas ela também dialoga com a cosmovisão contemporânea, ou seja, ela dialoga com a filosofia, com a história. E eu gostaria de trazer para você uma boa colocação sobre as características da teologia bíblica, que é essa que nós vamos, a princípio, introduzir. A teologia bíblica é centrada no contexto histórico e geográfico no qual ocorreu a revelação de Deus. Ela investiga a vida dos escritores da Bíblia e as circunstâncias que os motivaram a escrever. A teologia bíblica tem na Bíblia sua fonte. A doutrina, por si só, não provém de outra fonte que não seja a Bíblia, aquilo que eu acabei de dizer. Aí você pode se perguntar, mas e a sistemática? A teologia sistemática, nós vamos ver na segunda parte do curso, alguns vídeos aí para frente, uma definição aqui de teologia sistemática é o esforço de apresentar os dados da teologia de maneira organizada, até mesmo para fins didáticos. O tema toma o material fornecido pelas teologias bíblicas, então não tem como partir sem ser teologia bíblica. Então ela pega esse assunto da teologia bíblica e também histórica,
e com esse material busca edificar um todo orgânico e consistente do nosso conhecimento de Deus e de suas relações com o universo. Claro, nós vamos estar vendo, por exemplo, nesse manual que eu falei para você da teologia Moody, nós vamos estar vendo, num segundo momento, por isso que eu estou apresentando aqui hoje esse material para você. Nós vamos estar vendo, num segundo momento, aqui, a teologia sistemática. Nós vamos ver bibliologia, nós vamos ver cristologia, pneumatologia, bibliologia, a doutrina da Bíblia, cristologia, doutrina de Cristo, pneumatologia, doutrina do Espírito Santo, angelologia, doutrina dos anjos, Satanás e demônios, antropologia e ramartiologia, doutrina do homem e do pecado, e soteriologia, doutrina da salvação, eclesiologia, doutrina da igreja, e escatologia, que é a doutrina acerca das últimas coisas. Vamos mergulhar aí em Apocalipse um pouco. Essa é a segunda parte. Por isso que eu quero que você se inscreva no canal, ative as notificações do sininho para você não ficar de fora e não perder nenhuma novidade. Por onde nós vamos começar? Pela primeira parte desse manual, que é a teologia bíblica. Porque não tem como você querer ter uma visão mais cosmo, sendo que você não tem uma visão mais delimitada da base, que é a Bíblia, a teologia bíblica. Então nós vamos ver a introdução à teologia bíblica, a introdução à teologia do Antigo Testamento, né? Quando se fala da teologia do Antigo Testamento, só fazer uma ressalva aqui, porque se fala a respeito do seguinte: qual é o tema que norteia o Antigo Testamento? Existe uma discussão para chegar num denominador comum. Por exemplo, há uma perspectiva, como se fosse uma coluna dorsal na teologia, de Gênesis a Apocalipse. A pergunta nós vamos analisar sobre a ótica das promessas, 1. Sobre a ótica das alianças, 2. Sobre a ótica da comunhão, 3. Ou sobre a ótica das experiências espirituais, 4. Mas nós vamos se propor, só para você entender o feeling, né, a direção, nós vamos se propor, de acordo com este manual, a estudar a unidade, estudar a unidade do Antigo Testamento sobre a perspectiva do tema, o reino de Deus. O reino de Deus. E por que nós vamos desvendar o reino de Deus no Antigo Testamento como uma unidade paralela? Porque ao analisar o reino, nós encontramos promessas, alianças, comunhão e experiências, tá? Não há uma unanimidade entre os eruditos, entre os biblistas, entre os teólogos, sobre qual lado, qual tema serve como unidade. Claro que existe vários que traz por essa linha só alianças, promessas, mas nós vamos encaixar aqui na perspectiva do reino. Ele diz assim, parece melhor ver a unidade do Antigo Testamento como sendo desenvolvida ao redor do tema o reino, né? O tema é enfatizado ao longo do Antigo Testamento, na lei, os profetas e nos escritos. Através do Antigo Testamento, Deus exerceu seu reino teocrático, através de mediadores. Deus apontou líderes humanos, através dos quais ele revelou sua vontade e se fez conhecer. Então nós vamos desvendar essa temática do reino no Antigo Testamento, tá ok? E nós vamos ver, então, nessa primeira parte, dentro da teologia bíblica, essa introdução ao Antigo Testamento. E nessa perspectiva do Antigo Testamento, nós vamos dividir por eras. Por exemplo, a primeira era a era edêmica, né, do Jardim do Éden, a era noática de Noé, a teologia, né, da era patriarcal,
e a teologia da era mosaica, e a teologia da era monárquica, e a teologia da era profética, né? E depois nós vamos migrar para a parte do Novo Testamento, onde ali nós vamos ver a teologia dos sinóticos, que são os evangelhos. Nós vamos ver ali também a teologia de Atos, teologia de Tiago, a teologia de Paulo, a teologia de Hebreus, a teologia de Pedro e Judas e a teologia de João, e a gente desemboca também em Apocalipse. Já numa parte mais avançada, lá na frente, eu creio que Deus vai nos dar graça de a gente fazer esse curso aí por um tempo legal. Nós vamos falar sobre a teologia histórica. Então, a teologia histórica, o que ela faz? Ela vai pegar os acontecimentos culturais, políticos, sociais, do percurso teológico da história da igreja. Aí nós vamos entrar na teologia histórica. Nós vamos fazer uma introdução ao que é a teologia da história. Nós vamos entrar em teologia antiga, teologia medieval, teologia da reforma e teologia moderna. Da reforma, a grande questão calvino, a grande questão arminiana, nós vamos abordar. Tá? E depois, por fim, eu pretendo, isso está aqui, eu estou lendo, na verdade, uma parte do índice, né, desse material, que a gente vai poder estar estudando juntos. Nós vamos estudar a teologia contemporânea, tá? A teologia contemporânea. Olha o que a teologia contemporânea faz. Ela fala da teologia liberal, a teologia neo-ortodoxa, teologias radicais, historicistas, teologia católica, conservadora, feminismo evangélico, teologia carismática e igreja emergente. Ou seja, aqueles assuntos que está pulsando de forma mais contemporânea. Tá ok? Então é assim que nós vamos caminhar por esses dias. E quando se fala aqui de teologia bíblica, se fala de uma exegese. Você já se perguntou o que significa exegese? Exegese nada mais e nada menos do que explicar e interpretar. Teologia bíblica é o resultado da exegese, tá bom? E o que significa essa exegese? Essa exegese é uma metodologia onde você leva em conta a gramática, a história, o contexto, né? A exegese requer um exame dos substantivos, verbos, preposições também, né? Regras gramaticais, mas a questão cultural, histórica, quem escreveu, por que escreveu, para quem foi direcionado a epístola de Paulo, para quem foi direcionada a profecia. Então, a teologia bíblica não termina com a exegese. Detalhe, ao invés disso, ela deve começar com a exegese. Olha que coisa interessante, né? Então, a sequência da teologia bíblica. Exegese, teologia bíblica e por terceiro lugar, a teologia sistemática. Então, você vai chegar em teologia sistemática se você passar por exegese e teologia bíblica, que é o que nós vamos fazer aqui passo a passo, tá? Olha o que ele diz aqui, vou destacar para você. A teologia bíblica é preliminar à teologia sistemática. A exegese leva à teologia bíblica, que por sua vez leva à teologia sistemática. Então é uma escadinha. 2. A teologia bíblica busca determinar o que os escritores bíblicos disseram acerca de uma questão teológica, ao passo que a teologia sistemática também explica porque algo é verdadeiro, adicionando um ponto de vista filosófico, né? 3. Enquanto a teologia bíblica provê a visão do escritor bíblico, a teologia sistemática fornece uma discussão doutrinária de um ponto de vista contemporâneo. 4. A teologia bíblica analisa o material de um escritor em particular ou ainda de um período da história, enquanto que a teologia sistemática investiga todos os materiais, tanto bíblico quanto extrabíblicos, que se relacionem a um determinado assunto teológico. Tá ok? Então é muito
profunda e é um assunto assim muito empolgante, muito intrigante. Eu gostaria de fazer citação também de um teólogo chamado Charles Hodge. Ele diz: as Escrituras contêm todos os fatos da teologia. Então, nenhuma teologia que se preze fidedigna não pode sem ser bíblica, tá? Então, é isso que ele está dizendo, que as Escrituras contêm todos os fatos da teologia. Todas as ideias obtidas por intuição, observação ou experiências são válidos na teologia, somente se forem sustentados pelo ensino das Escrituras. Então, muitas vezes alguém pode falar para você assim: teologia para quê? Quando eu fui fazer seminário de teologia, as pessoas falavam assim: você vai se esfriar, você vai se desviar. Não, é mentira. A pessoa se esfria na frente da televisão, assistindo jogo, assistindo novela. A pessoa se esfria, nós estamos num período pandêmico aí, na quarentena. Não precisa ser teologia para esfriar alguém. O que esfria a pessoa é a indisposição de dobrar o joelho, de ter uma intimidade com Deus na sua vida espiritual. Então, quando eu fazia teologia, né, eu devo confessar que sou de confissão pentecostal, de bem avivado, e eu subia monte orar. O carro estava com as rodas às vezes cheio de terra, de barro, né, no seminário, porque tinha ido no monte a noite anterior, não deu tempo de lavar, mas era muito bom, porque o que mantinha acesa a chama do Espírito Santo na minha vida foi estar buscando a Deus em oração. Esse é o beabá, é o básico. Então não vai ser a mente vai abrir, a cabeça vai abrir, tá? Então a base da teologia é a Bíblia, tá? É bem-vinda a intuição, a observação, a experiência, desde que são sustentados pelas Escrituras. Então quando você faz teologia, você não compra, como diz, gato por lebre. Você fica centrado. Você debate com um ateu, você debate com um agnóstico, você debate com seitas e heresias, você debate com incrédulo, você debate com entendimento, que é o versículo que eu li aqui. Você ama a Deus com todo o seu entendimento. Então, para isso, você precisa estudar teologia. Ele faz uma citação: são as Escrituras que sustentam a teologia. Só as Escrituras têm autoridade final para definir aquilo que devemos crer. Aquilo que devemos crer. Por exemplo, revelações e profecias, a gente entendemos que são formas de Deus falar de modo especial, que tem base e veracidade para aquela pessoa, no caso em que Deus está dando uma resposta para ela. Eu creio nos dons, creio nas revelações, nas profecias, porque a Bíblia diz que tem elas, né? Mas é as Escrituras que norteia. Muitas vezes tem pessoas que falam assim para mim assim: eu queria tanto que Deus respondesse, eu queria tanto que Deus falasse comigo, eu estou orando, eu estou indo em vigília. As pessoas vêm falar assim com a gente. E eu digo assim: enquanto a sua Bíblia estiver fechada, Deus continuará de boca fechada também. Ou seja, abra a sua Bíblia, que você vai ouvir Deus falar. É assim que funciona. O que é fazer teologia? Essa é a pergunta. Eu ia usar o meu quadro aqui, mas não está legal para usar, para pôr essas questões no quadro, né? Mas fazer teologia é se propor a responder uma pergunta. Olha que interessante. O que nos ensina a Bíblia como um todo hoje? Isso é fazer teologia. Amém? Então, eu quero com isso encerrar essa primeira, vamos chamar assim de aula, porque aula é o processo entre ensino e aprendizado. Quero crer que você teve algum aprendizado neste início e conto com o seu carinho, com o seu apoio, de estar dando um like, de estar compartilhando este vídeo, de estar se inscrevendo no canal, ajudando esse canal a crescer. Ele está crescendo aos poucos. Mas eu louvo a Deus por esta rica oportunidade. Posso fazer uma oração por você? Amado Deus e Pai Celestial, aqui está este aluno, este
é discípulo, que significa aprendiz, querendo crescer na graça e no conhecimento. E no que depender de mim, eu estou à tua disposição para poder contribuir aquilo que o Senhor derramou na minha vida por todos esses anos, que é um pouquinho deste conhecimento bíblico teológico, para que este irmão ele cresça na graça e no conhecimento. Abençoe de forma maravilhosa esta aula e sucessivamente, se assim o Senhor nos abençoar mais uma vez. Cremos e oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Shalom.